Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 7º webinar do Projeto Novos Talentos. É a 7ª edição desse encontro com estudantes e escolas de astrologia. Então, antes de mais nada, quero agradecer a presença de vocês aqui hoje. Quero agradecer a minha parceira Márcia Ferreira, que me chamou para essa parceria desse projeto, né? E agradecer novamente o apoio da Associação Internacional OPA, Organização para a Astrologia Profissional, da qual a Márcia está à frente, né, da vice-presidência Brasil-Portugal e países de língua portuguesa. Bom, explicando um pouquinho, né, resumindo o nosso objetivo, é oferecer um espaço para o estudante de astrologia, né, recém-formado ou ainda em curso, para que ele possa o quê? Aprender a apresentar, aprimorar a sua desenvoltura, sua comunicação, né, nesses espaços aí digitais na mídia, sua exposição, organização e a estruturação dos conteúdos, treinando assim o quê? Os passos necessários para depois, já na sua vida profissional, ampliar as possibilidades de poder participar de congressos, seminários, webinars, simpósios, né? E além desse objetivo, lógico, a gente também quer promover as escolas de formação astrológica e os professores que ensinam, que acompanham, que formam os novos astrólogos para o mercado de trabalho. Eu sou Patrícia Narelli, sou astróloga especialista em astrologia empresarial, com foco em autoconhecimento, autodesenvolvimento nos negócios e carreira profissional, e sou formadora e mentora de novos astrólogos na Escola Harmonizar. A escola convidada hoje é a Chá na Lua, da astróloga portuguesa Alexandra Rua, que juntamente com a Escola Harmonizar e as nossas respectivas alunas, trarão os temas sobre asteroides, reflexões sobre Quíron, para fazerem as suas apresentações. Então, eu vou apresentar agora a Alexandra, depois eu apresento a Márcia, passo a palavra para a Márcia, tá bom? Alexandra Rua é astróloga, estudou aí com muitos mestres, Juliana Esteves, Rosália Magalhães, Luiz Resina, João Medeiros, Isabel Guimarães e na Saturnália de João Acunho. Ela é certificada pelo ISAR, International Society for Astrological Research. Desde 2015 faz consultoria e investigações astrológicas. Desde 2016 é organizadora de eventos formativos de astrologia, como as Jornadas Astrológicas de Outono. Em 2016, juntamente com Luiz Gomes, criou a comunidade Astrolusofonia. Em 2019, criou o perfil Instagram Chá na Lua para difundir a astrologia pelo mundo. É também criadora da comunidade no Telegram 2 Minutos no Céu. Tem o programa de entrevistas Astrolovers e entrevistou, assim, mais de 70 astrólogos desde 2020. E, em 2020, criou o Chá na Lua Ensina, a escola de astrologia, onde ensina com paixão. Já já a gente chama aí a sua escola, Alexandre, com a sua aluna, tá? Minha parceira Márcia Ferreira é astróloga certificada internacionalmente, psicanalista, atua na linha de astrologia psicológica desde os anos 90, é palestrante em conferências nacionais e internacionais, representante de organizações internacionais desde 2010, foi responsável pelo ISAR Brasil durante muitos anos, tem uma escola de formação, o CAP, Centro de Estudo de Astrologia Psicológica em Campinas, Brasil, e está agora, desde 2021, à frente da OPA, Brasil, Portugal e países de língua portuguesa. Então, gente, Márcia, por favor, agora a palavra é sua. Oi, gente, sejam bem-vindas, né? Temos algum menino aí? Não, né? Eu vi que o José Pedro, que estava lá em junho com a gente, ele se inscreveu, mas acho que não está aqui. Sejam bem-vindas, agradeço aí a Patrícia por toda essa participação e a gente está fazendo esse projeto juntas desde o ano passado, tem sido muito legal, a gente já fez 6 webinars, né? Esse é o 7º, e sempre o que mais nos surpreende é a excelência das palestras, né? Sempre um nível muito bom. Eu falo, quando a gente começou lá nos anos 90, a astrologia parecia uma coisa assim, você falava a palavra astrologia, o pessoal arrepiava. Agora todo mundo conhece, parece que está no DNA, né? Os alunos, eu tinha presencial naquela época, tinha uma dificuldade enorme, e agora é uma facilidade enorme, parece que já pegam a linguagem arquetípica assim, muito fácil, tá? Então, eu estou aqui no Brasil com o Centro de Estudos de Astrologia Psicológica, sempre unindo aí a astrologia com a psicologia. Então, um ótimo webinar para vocês.
Muito bem. Então, agora, a Alexandra... Quer falar um pouquinho da OPA, Márcia? Sim, a OPA tem nos apoiado, né? A Organização Profissional de Astrologia para os astrólogos profissionais, mas não é só para os profissionais, né? Para estudantes também. Nós temos o grupo na internet, OPA Brasil Portugal. Convido todos vocês para participarem, porque lá que eu comunico os webinars. Você pode assistir os webinars em inglês com legendas em português, né? Tem muita coisa acontecendo, tem webinars assim, praticamente toda semana, ou a cada 2 semanas no máximo. Tem 4 revistas por ano nos equinócios e nos solstícios. Vocês podem mandar artigo para a revista ou escrever em português, que eu coloco no grupo, tá? E ela dá esse suporte aqui para esse nosso projeto, ela publica. O que vocês derem de palestras vai aparecer com legendas para o público internacional em inglês, tá? Então, ali alguém pode gostar da palestra de vocês, pode querer entrar em contato, tá? Eu acho esse incentivo também bem importante, tá? Legal. Obrigada. Então, Alexandra, muito bem. Agora você pode apresentar a sua aluna e a gente vai começar. Obrigada, Patrícia, pelo convite. Obrigada, Márcia, que maravilha. Muito obrigada. Obrigada à minha querida aluna, Lénia Freitas, que tem a coragem de estar aqui hoje a estrear-se e a representar a nossa escola. A minha Lénia apareceu em 2021, na turma 2. Ela é economista e dirige financeiramente uma empresa, mas veio parar o mundo da astrologia e ficou completamente uma aluna super aplicada. Tanto que fez exame, teve uma nota ótima. Depois continuou a estudar com o meu querido João Medeiros, que é avô dela, não é? A brincar, a brincar. Eu sou a filha dele e ela é neta dele. E continuou, tirou vários módulos com ele e tirou outros temas como a kármica. Está aqui para vos falar hoje do Kiran. Tenho a certeza que vão adorar, porque eu também adorei todas as nossas reuniões para preparar este momento tão especial para ela. Lénia, diverte, está bem? E obrigada por representar a nossa escola. Obrigada. Obrigada, Alexandra. A Alexandra já me apresentou, então eu vou dispensar aqui a minha apresentação. Quero começar por agradecer a esta mulher maravilhosa, Alexandra Rua, da nossa escola, o convite que me endereçou para representar. Eu fiz o curso em 2021 e neste webinar é uma grande honra para mim. A Alexandra Rua é uma grande referência para mim, é uma incentivadora, é uma professora fantástica. Agradeço também a quem está aqui a assistir, a toda a organização por esta iniciativa, por este projeto Novos Talentos. É muito importante. A Patrícia Anguarelli, da Escola Harmonizar, a Márcia Ferreira, do CEAP, e ainda a Organização Internacional OPA Portugal-Brasil, a oportunidade que me deram de estar aqui para falar sobre Kiran. Eu preparei aqui uma apresentação que vou compartilhar. Conseguem ver? Está tudo bem? Conseguem? Sim. Tudo ótimo. Sim. Vamos embora. Ok. Nesta minha apresentação, eu escolhi falar um pouco da simbologia do mito e vou-vos guiar para o reconhecimento do Kiran através da casa e do signo que se encontra, para entender desafios e feridas e como eles se podem transformar em fonte de crescimento e cura para si e como se tornam especialistas da dor também para ajudar os outros. Kiran, como corpo celeste, foi descoberto em 1977, portanto, é recente o seu estudo. A sua órbita está localizada entre Saturno e Urano, entre o passado e o futuro. Saturno liga-nos ao passado e Urano é a mente cósmica que nos liga ao futuro. Kiran, então, é um mediador entre a matéria e o espírito. Faz a ligação entre os planetas interiores e os planetas exteriores, como refere a Barbara Clow no livro sobre Kiran. Para entender a profundidade deste símbolo, peço a vossa atenção para o mito.
Na versão mais comum da mitologia, Quiron é fruto de uma infidelidade. Ele é filho do deus Cronos, ou Saturno, e da ninfa Filira. Ao ser descoberto, Saturno foge covardemente, disfarçado de cavalo, e por isso Quiron é metade cavalo e metade humano. É um centauro. A mãe, Filira, quando ele nasce e ao ver aquela figura, rejeita-o e ele é adotado por Apolo, que é o deus da música, da profecia, da medicina, da poesia, da cura, mas também um exemplo de juventude, beleza, sabedoria e justiça, que lhe vai ensinar muitas das suas habilidades. Então Quiron não era bruto e animalesco como os outros centauros, porque além destas virtudes ele herda de Saturno a sabedoria e tornou-se rei dos centauros e um grande professor. Conta a lenda também que Quiron se tornou amigo de Hércules, que o fere acidentalmente por uma das suas flechas envenenadas. Quiron, por ser filho de um deus, era imortal, mas como o ferimento não podia ser curado, ele passou a sofrer dores terríveis. Este veneno é simbólico. A ferida não pode ser curada e ele, até que seja integrada pela consciência, até que haja uma rendição, uma aceitação. E ele só consegue pacificar esta ferida quando cura pessoas nas áreas onde ele próprio foi ferido. Como dizia Maria Flávia de Monsaraz, que é a mãe da astrologia em Portugal, Quiron é a entrega do eu à vida. Quiron é a dor que se transforma em dom. Este glifo de Quiron, o glifo, tem a forma de uma chave, simbolicamente representa a chave que abre a porta da transformação, representa a chave que abre o caminho para acessar dores, feridas profundas e ao mesmo tempo trazer alívio e cura para elas. Na astrologia é o processo de busca para acalmar o que nos aflige e o que nos faz doer a alma. É a ferida que não pode ser curada, onde podem estar expostas as nossas fragilidades, mas que é pacificada pela aceitação, pela rendição e pela ajuda que podemos dar ao outro. No signo e caso onde se encontram, escondem-se talentos, precisamos desvendar para que a cura aconteça. E é disso que eu vou falar agora. Com Quiron em Carneiro ou na casa 1, temos a ferida da identidade. A pessoa tem medo de ser ela mesma, tem medo da vida. Há um sentimento de insuficiência naquilo que faz. Tornam-se até autossabotadores de projetos com muito potencial, mas que vão colocar defeitos e por medo não agem. Como missão, a pessoa vem aprender a acreditar em si mesma, vem deixar a energia fluir através da essência, sem medo de agir. O caminho passa por comemorar cada vitória e o confiar no seu potencial. Vem trabalhar o próprio emocional. Através deste processo, vão aprender a ler e a perceber as feridas dos outros, passam a ser conselheiros, a indicar caminhos, a traçar estratégias, a encorajar os outros a ter iniciativa e caminham assim para o alívio das próprias dores. Com Quiron em Touro ou na casa 2, temos a ferida do valor. A pessoa tem medo de prosperar, de perder. Muito apego a coisas e a pessoas. Pode buscar o seu próprio valor no plano material. Podem ter dificuldade também em ter leveza, paciência para desfrutar dos prazeres da vida, em dar e receber afeto. A pessoa pode fazer algo para ser percebida, para demonstrar o seu valor ou poder. Aqui a quadratura natural a Leão, mas ela mesmo não vê esse seu valor. Como missão, vem aprender que coisas e pessoas não são nossas, não nos pertencem, vem aprender a valorizar o que tem na sua vida além do material, as suas conquistas,
os seus valores reais, vem aprender a equilibrar o ter e o ser. Com esta aprendizagem, podem ajudar outras pessoas financeiramente, pode ajudar outras pessoas com investimentos e ajudam também pessoas a perceber o seu valor. Com este posicionamento, quero realçar Cristiano Ronaldo, tem Kieran na casa 2. Não por acaso trouxe este exemplo, porque ele também é da minha terra, é da Madeira. Era um menino muito pobre que fez a sua riqueza através do futebol e hoje é reconhecido, é um milionário. Também é conhecido por ajudar pessoas financeiramente, inclusive a própria família dele. Na seleção nacional também é um incentivador, é um motivador, é aquela pessoa que está sempre a mandar os outros para a frente e a ajudá-los a perceber o seu próprio valor. Então este é um Kieran que já está assim a ser trabalhado. Com Kieran em Gêmeos ou na casa 3, a pessoa tem a ferida do fluir na comunicação. A pessoa tem medo ou a ferida em comunicar, em expor ideias, em acreditar nelas. Há neste Kieran uma crise de integração que se liga à comunicação, a movimento, a dúvidas, dilemas, a inteligência. Há uma crença que o outro lhe aponta dedos, que o vai criticar, aqui a quadratura à virgem, e por medo não ensina, não comunica. Esta posição origina também algum tipo de experiência importante com irmãos, com vizinhos ou com transportes, com movimento. Como missão, vem entender que quanto mais lógica, racional e flexível for, mais difícil é a sua comunicação. Vem aprender a colocar a intuição, a sensibilidade para a comunicação fluir. Vem aprender a treinar a escuta. Vem aprender a se colocar, a aprender, a estudar, a expor as suas ideias. Vem aprender que o seu modo de pensar origina a realidade em que vive e que pode mudá-la. Com isto, ajudam pessoas que têm dificuldade ou limitações na comunicação. Pode descobrir que é um grande professor quando consegue trabalhar medos e inseguranças em colocar as suas ideias. Com Kieran em Caranguejo ou na casa 4, temos a ferida da desnutrição emocional. Este Kieran traz uma insegurança emocional muito forte, uma sensação de rejeição dentro da própria família. Questões de abandono ou mesmo de se sentir abandonado, podem ter dificuldade em receber alimento, tanto emocional como físico, guardam coisas do passado, informações, e como forma de defesa podem usar como chantagem emocional. Questões com perdas, problemas nos seios, amamentação, nutrição, também são temas muito fortes deste Kieran. Como missão, vem aprender a sair do papel de bebê abandonado, de pessoa que precisa de cuidados, que precisa de atenção, vem aprender a não mendigar afeto e proteção, a se acolher, vem aprender a se tornar independente, a tomar decisões na própria vida. Com este conhecimento vai-se elevar a uma oitava maior e com a maturidade de saber lidar consigo mesmo, reconhece a dor no outro e ajuda porque sabe como nutrir as outras pessoas. Com Kieran em Leão ou na casa 5, temos a ferida do autorreconhecimento. Esta é a ferida da individualidade. Fala de amor próprio, de autoconfiança, de autorreconhecimento. Fala de como a pessoa se sente na própria pele. A ferida está relacionada com criatividade, com expressão. Há uma dificuldade em olhar para si, em reconhecer os seus dons de ter paixão, alegria ou prazer, estar leve e tranquilo. Há uma dificuldade no início de romances ou da atividade sexual. Podem ter problemas em ter filhos,
ou educá-los, aqui alguma questão com filhos também, vem aprender a trabalhar a relação consigo mesmo, como ser único, reconhecer os seus dons e talentos, ter prazer, desfrutar do lazer, vem aprender a distinguir o criar para impressionar os outros e ter poder e prestígio, e o criar pelo simples prazer de fazê-lo. Vem aprender a desapegar da opinião alheia, vem aprender a desenvolver uma sexualidade madura conectada com o chakra do coração. Pode aprender com o palco, com a atuação, a se soltar. Pode aprender também muito com crianças, a brincar, a se divertir. Assim, aprende como ajudar outras pessoas a se encontrarem ou a reconhecerem os seus dons, e pode ajudar com terapias como musicoterapia, Theta Healing, por exemplo, aqui a parte mais criativa, e pode se tornar um excelente professor. Com Queirão nem Virgem, ou na casa 6, temos a ferida da necessidade de controle. Este Queirão traz a ferida de se organizar, cuidar da rotina, da saúde. A vida pode se tornar um pequeno caos. Acham que não vão dar conta. A pessoa trabalha para ser saudável, busca o segredo da saúde, tem excessos de preocupação, de cobrança e buscam a perfeição. Traz uma necessidade muito grande de controle e uma dificuldade em relaxar. Carregam muitas obrigações, sacrificam-se pelos outros e é muito frequente neste posicionamento burnouts. Também há uma busca por reconhecimento. Como missão, vem aprender que nem tudo podemos controlar. Vem aprender a arriscar-se, a delegar responsabilidades do outro e perceber que o universo não desmorona se não forem eles só a fazerem as coisas. Vem aprender a relaxar, a flexibilizar, vem aprender a largar a tendência a querer resultados imediatos, que as coisas aconteçam rápido, quase como uma forma de feedback daquilo que fazem. Precisam aprender a confiar no tempo das coisas. Com isto sabem como ajudar o outro, principalmente a se organizar. Sabem como aprimorar o caos da vida do outro. Percebem detalhes, ajudam na prática, ajudam também na área da cura, da organização, da disciplina, mais relacionado com o poder mental, que é Virgem. Podem ajudar em termos de saúde porque se tornam especialistas. Com Queirão em Balança, ou na casa 7, temos a ferida da harmonia nos relacionamentos. Este Queirão traz a ferida no relacionar. Há uma dificuldade em geral em criar vínculos. É proporcional também às expectativas que a pessoa coloca nas suas relações. Muitas vezes sentem-se mal pela longa sucessão de encontros emocionais complexos, aparentemente desastrosos, há alguma indecisão, entrega de poder ao outro, questões com injustiças, equilíbrio ou com alguma interação social. Como missão, vem aprender a se relacionar, vem aprender a confiar na capacidade de dar aquele toque de beleza, de harmonia nas coisas, vem aprender a negociar, a fazer parcerias, a confiar nas pessoas e em si mesma, a decidir por si. A chave aqui é analisar exaustivamente as relações, identificar ensinamentos inerentes a cada uma delas, perceber e ter consciência da influência que têm sobre os outros para que se possam libertar. Através destas suas experiências, podem ajudar outras pessoas a se relacionar, a encontrar equilíbrio, a serem mediadoras e a ajudar com situações em que se manifesta alguma injustiça. Com Queirão em Escorpião ou na casa 8,
temos a ferida do poder. Este Quirón traz medo da perda, temas de abandono. Aprende desde cedo a se transformar, pode ter tido um contacto muito próximo com a morte também, pode ter alguma questão de sexualidade ou abusos, podem se tornar controladores, dominadores, manipuladores por medo, para se proteger, medo de perder algo ou alguém, medo da traição. Também podem manifestar esta característica no âmbito do dinheiro. Como missão, vem aprender a lidar e a dosar o seu próprio poder pessoal. Vem aprender a aceitar a sua mediunidade. Tem magnetismo para atrair dinheiro também, dos outros, e podem ter a confiança de outras pessoas para lidar com este poder financeiro. Vem aprender a confiar, a se abrir, a se mostrar inteira e completa. Vem aprender a desenvolver o poder sexual. Desenvolvem uma capacidade muito grande de ensinar de forma prática o caminho da transformação. Captam facilmente até o que não é dito. Sabem como ajudar na cura de traumas profundos, perdas, traumas sexuais, porque eles mesmos já fizeram esse caminho. Vou só beber aqui um bocadinho de água. Com Quirón em Sagitário ou na Casa 9, temos a ferida pela busca de significado. Este Quirón traz a ferida no conhecimento. Acha que nunca sabe o bastante. Há uma busca por uma filosofia de vida própria e pode destoar de crenças familiares ou da sociedade. Pode sentir ferida na fé, nas religiões também. Pode, em algum momento, se sentir abandonado por Deus. E há aqui um grande questionamento, uma busca pela verdade. Como missão, vem aprender que é possível mudar de ideias de forma leve, sem se apegar a verdades absolutas. Vem aprender a curtir a caminhada, apreciar o caminho, com entusiasmo, com otimismo. Este Quirón tem o propósito de trazer experiências, aventura e sair das limitações das margens, explorar, ir além fronteiras. Como reflexo desta fome de conhecimento, vão incitar outras pessoas a fazerem o mesmo e podem se tornar grandes professores, mestres, podem ensinar através da sua própria vivência, inspirar através das suas próprias experiências. Com Quirón em Capricórnio ou na Casa 10, temos a ferida do sucesso material. Esta ferida está relacionada com autoridade, com sentido de propósito, principalmente a nível profissional. Pode dar muito medo de ser visto, do fracasso. Há uma dificuldade em desfrutar do prestígio que os outros lhe atribuem, é invadido por sentimentos de fracasso. Há uma dificuldade em se achar reconhecido. Vai descobrindo o caminho do sucesso e esforça-se por mostrar as suas capacidades e a maioria das vezes chega lá acima ao topo. Vem aprender a aceitar ajuda. Vem aprender a construir a sua realidade. Vem aprender a confiar no seu potencial de criação, no seu potencial de manifestação, no potencial da sua sabedoria e das suas habilidades. Vem confiar no seu poder de realizar as coisas. Com isto, tem muita facilidade em gerir o tempo das outras pessoas, ajudar nessas prioridades e auxiliar pessoas a crescer. É, no fundo, um orientador de pessoas e com isso trabalha para chegar ao topo. Aqui como a nossa querida Alexandra Rua, que está a fazer isso exatamente comigo. Ela tem que ir na 10. Então, obrigada, Alexandra.
Com Quiron em Aquário ou na casa 11, temos a ferida do pertencimento. Esta ferida está relacionada com inadequação, com o não pertencimento, um incômodo por ser diferente, há uma inadequação em grupos, em amizades, a pessoa quer se expressar, mas sente pânico que as outras pessoas não entendam a sua ideia por ser diferente, pode estar excepcionalmente pendente de fazer tudo bem, apega-se à tentativa de ser perfeito. Neste processo de busca pela tribo e porque anda de grupo em grupo, conhece muitas pessoas, muitas formas de pensar, o que lhe dá conhecimento e sabedoria. Vem aprender a olhar para si mesmo no meio da tribo, com a sua real personalidade, com a sua originalidade, com as suas ideias, com a sua visão de mundo. Vem descobrir a oportunidade de contribuir com um dom criativo para a comunidade. Vem aprender que a energia realmente flui exatamente quando eles a canalizam. Com isto, tem muita capacidade de ajudar, de acolher pessoas que se sentem excluídas ou que se sentem diferentes. Tem a capacidade também de juntar pessoas diferentes, de lugares diferentes, de grupos distintos, com personalidades diversas. Por fim, temos Quiron em Peixes, ou na casa 12. Este Quiron traz a ferida da transcendência. Este Quiron traz a ferida no processo de afirmação. É provável que a pessoa precise sacrificar os seus desejos para salvar outras pessoas. Tem o dom de sentir a dor do outro, mas pode negar sensibilidade ou capacidades espirituais. Há uma dificuldade de lidar com o mundo material, com a competição, com a própria vida. Aqui muitas questões com culpas, medos, também autossabotagem, fuga da realidade. Como missão, vem aprender a se recolher, a não se isolar, a se reconectar e a não se perder na correria do mundo real. Vem aprender a aceitar a vida tal como ela é. Vem aprender a equilibrar os dois mundos, o material e o espiritual. Vem descobrir o seu enorme poder de autocura e o mestre que existe em si mesma. Vem trabalhar a sua intuição, a sua mediunidade em si, para depois trabalhar no outro. Assim, tem muita capacidade de auxiliar o outro a cuidar da sua energia, do seu campo. Tem uma capacidade enorme de instruir, de guiar os outros, principalmente a nível espiritual. E assim passamos por todos os posicionamentos de Quiron. Todos temos este asteroide posicionado no nosso mapa, num signo e numa casa. O desafio de bem interpretar agora é juntar o signo com a casa. Esta é a arte do astrólogo. O signo dá a qualidade do desafio e a casa a área onde se vai manifestar. As feridas de Quiron são como cicatrizes douradas que nos lembram que mesmo nas profundezas da dor encontramos a força para nos curar e nos inspirar. Que a aprendizagem de Quiron permita que as nossas feridas se possam tornar luz. Gratidão. Muito bom! Parabéns, Lene, muito legal, viu? Obrigada. Muito legal, Lênia. Depois, no final, Obrigada. depois da segunda palestra, aí a gente abre para as perguntas, tá bom? A gente interage, aí vai perguntando, tá? Então vamos lá. Tira a tua palestra, querida. Tira. Eu achei o máximo ela escrever jornadas astrológicas do Tono, parece que toda a gente sabe. Que já não quero estar na lua. Vamos lá, então, que agora eu vou apresentar então, a minha aluna, Cristiane Alves. Ela é mentorada do programa de mentoria, treinamento de novos astrólogos da Escola Harmonizar.
É astróloga e psicanalista integrativa, tem várias formações na área de desenvolvimento humano, com foco na dependência emocional, e ela atua na área desde 2017. Atualmente, ela faz atendimentos online e presencial, depender do tipo de terapia proposto, tanto individual como para casais e grupos. E também aulas, palestras, workshops e ministra cursos, sempre visando o autoconhecimento e a expansão da consciência dos participantes. Então, Cris, seja bem-vinda. Obrigada. Bom, deixa eu ver que é bom dia. É bom dia ainda. Então, bom dia a todo mundo que está no Brasil e boa tarde para quem está em Portugal. Bom, assim como a Lênia, né? Então, eu dispenso as apresentações que a Paty já fez. E também quero, né, agradecer a Paty pelo convite, por essa oportunidade muito boa. Realmente fiquei muito feliz. Agradecer também a Márcia, né, por essa parceria, por esse projeto muito bacana. Também a OPA, né, apoiadora. Agradecer aí a Alexandra, a Lênia, né, por ter trazido essa palestra também com um tema, né, que dá para ver aqui na sala, muita gente gosta, né, Quiron realmente, eu acho que ele encanta de alguma forma. E eu gostaria de agradecer a todos vocês aqui presentes, quem está no YouTube e quem vai assistir depois também, né, pelo YouTube. Então, eu vou compartilhar aqui também o meu material. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim, ok. Ótimo. Bom, então o tema da minha palestra, né, é as 3 dimensões de Quiron. E aí, no desenrolar, eu vou explicar o que significa, afinal, essas 3 dimensões. Bom, aqui, na verdade, esse slide é mais uma curiosidade por conta do símbolo, né, de Quiron. Esse é o símbolo de Quiron no mapa. Mas eu quis trazer essa imagem. Bom, a Lênia já explicou muito bem a questão da chave, né? Ele se parece com uma chave e o que essa chave, né, pode abrir na nossa vida através dessa consciência de Quiron no mapa. Mas a curiosidade que eu quero trazer, na verdade, em relação à grafia. Eu não sei você, mas eu, particularmente, sempre tive dúvida de como escrever Quiron. Afinal, Quiron é com K, Quiron é com QU, Quiron é com CH. Durante muito tempo eu escrevi com K e algumas vezes com QU. Resumindo, eu acabei adotando, então, com QU, porque eu descobri que é a caligrafia correta na língua portuguesa, e CH, né, seria Chiron, né, em inglês. É só uma curiosidade mesmo, que para mim foi bem interessante descobrir, porque até então eu raramente usava com QU, achando que a grafia correta era K, até pelo próprio símbolo, né, além da chave, se a gente tirar aqui a parte de baixo, ele se parece também com a letra K. Bom, então aqui a minha abordagem nesse momento vai ser em relação à astronomia. Que os astrólogos da NASA, né, eles observaram? Apesar da sua descoberta ter sido oficialmente, né, no dia 18 de outubro de 1977, descobriu-se que ele já vinha sendo observado, né, pelos pesquisadores da NASA há muito mais tempo. No entanto, como a astronomia ela trabalha com essa questão científica, ela precisava de mais tempo para ter certeza de que realmente, né, esse corpo celeste era um asteroide, era um planeta, enfim. E se ele tinha um ciclo? E sim, observou-se que ele tinha um ciclo e que o seu ciclo completo, né, girava em torno aí de 51 anos. E se ele tem ciclo, é porque ele tem uma órbita. E então eles perceberam que essa órbita de Quiron
ela era regular, e aí por isso nós podemos usar na astrologia, porém excêntrica. E aqui ela se assemelha, então, a Plutão, né? Que, como Plutão, em alguns signos, ele vai ficar mais tempo e outros menos tempo, né? Plutão, a gente sabe que tem aí um ciclo, uma volta completa em torno do Sol de 246 anos aproximadamente, ficando ali de 12 a 32 anos, né, em cada signo, dependendo do signo. No caso de Quiron, como ele está aqui, né, entre a órbita de Urano e a órbita de Saturno, ele fica a média, né, entre 2 a aproximadamente 8 anos, também a depender do signo. Né? Bom, os planetas a gente tem o afélio e o periélio. Né? Então, quando ele está, o Quiron também, quando ele está no seu afélio, que ele fica mais próximo aqui da órbita de Urano, a sua órbita fica mais lenta, então ele passa mais tempo, no caso, em Peixes e em Áries, né? Aí aproximadamente 8 anos. Depois, né, quando ele está no seu periélio, mais próximo da órbita de Saturno, então a sua órbita está mais veloz, e aí ele fica menos tempo em Virgem e em Libra. E nos outros signos, uma média aí de 3 a 7 anos. Tá? Isso aí, essa informação. Bom, acredita-se que, eu até coloquei a foto aqui do cinturão de Kuiper, porque acredita-se que o Quiron, ele é originário desse cinturão de Kuiper, né? Onde existem milhares de detritos, né? Entre eles asteroides, cometas, um curto período orbital, né? Como o planeta Halley, que é o mais conhecido, acredito eu. E então acredita-se que ele é originário desse cinturão, né? Esse cinturão de Kuiper, a gente consegue ver aqui também, ele fica após a órbita de Netuno. Então, esses objetos todos aqui no cinturão de Kuiper, eles são conhecidos como objetos transnetunianos. E, nesse caso, o que se observou? Afinal, Quiron é um asteroide, um cometa ou um planetóide? Eu não sei vocês, mas quando eu comecei a aprender sobre Quiron, eu ouvia essas três nomenclaturas. Então, esses observatórios da NASA, eles descartaram, tá? Planetóide, ele não tinha as características de um planetóide, porém, sim, ele tinha características de um cometa e, por vezes, ele tinha também a característica de um asteroide. Nesse caso, eles ficaram observando, né, de várias partes do mundo, vários observadores, e realmente concluíram que, em algum momento, ele tinha essa aparência de um cometa. E, num outro determinado momento, ele se assemelhava, sim, a um asteroide. Porém, se assemelhava, mas ele não era, então, também nem um asteroide e nem um cometa. Então, o que era Quiron? E aqui nós temos a classificação. Um centauro. Então, a NASA classificou essa classe de objetos, né, específica, como centauros. Esses centauros, na verdade, o Quiron, né, a gente vai ver aqui que ele ficou conhecido porque ele é o único que tem a órbita regular. Apesar de excêntrica, ela é regular. Os demais centauros que foram estudados até o momento, eles têm a sua órbita errática. Então, ela é imprevisível e, por isso, a gente também não consegue usar na astrologia. E aqui, eu vou voltar rapidinho para os slides. Então, nessa região, por exemplo, entre a órbita de Júpiter e entre a órbita de Saturno, existem centauros. Entre a órbita de Saturno e a órbita de Urano, existem centauros. Entre a órbita de Urano e a órbita de Netuno, existem centauros. Porém, de novo, apenas Quiron, de todos os que eles observaram até o momento, tem essa órbita regular
e por isso que a gente consegue usar, então, né, na astrologia. Agora, pegando um pouquinho o Quiron na mitologia, né, a Lênia trouxe aí para a gente de uma forma bem bacana. Eu acredito que não dê tempo, mas eu conheço uma outra versão também de Quiron. E aí eu vou começar essas 3 dimensões, que é o tema da minha palestra, abordando justamente a primeira dimensão de acordo com o mito. Né? Então, de acordo com essa versão, né, que eu conheço que também encaixa aí com a Galene, ele foi adotado lá pelo Apolo, né, também pela irmã de Apolo, Artemis, né, irmã de Apolo, e foi lá criado por eles passaram todo o conhecimento. E então, como ele ficou, né, muito sábio, se tornou uma pessoa muito sábia, e como ela também colocou, ele diferenciado dos outros centauros, né, que eram seres extremamente violentos, destruidores. Após, né, esse momento dele de sabedoria, Zeus então encarrega ele de ir até a Terra e educar esses centauros, né, para que eles aprendessem de alguma forma a canalizar esses instintos, né, selvagens, para que eles parassem de destruir tudo. E ele recebe então essa incumbência de descer à Terra e educar os centauros. E ele consegue. Então, incumbência feita com sucesso. Após isso, Zeus pede então para que ele também treine os heróis. E aí, novamente, ele treina os heróis, um deles, né, conhecido por todos, que é o Hércules, e vem, então, a primeira dimensão, que é a dimensão do mestre. Né? A segunda dimensão, ela aparece também como a Lênia, né, contou do mito, a parte da flecha envenenada pelo sangue da Hidra de Lerna, que, sem querer, né, acidentalmente, o Hércules acerta, né, a coxa do Quiron, e ele, então, fica com essa ferida, né, por ser imortal, ele fica com essa ferida, sangrando o tempo inteiro, doendo muito, e como esse sangue de Lerna era extremamente venenoso, realmente ele não consegue se curar. Então, ele não morre, mas ele também não consegue se curar dessa ferida. Essa ferida sangra o tempo inteiro. Nesse caso, a partir desse momento, então, surge a segunda dimensão, que é a dimensão da ferida. Com essa ferida, né, ele passa, então, a usar todo esse conhecimento adquirido desde quando, né, ele foi adotado pelo Apolo e por Artemis, e começa a estudar, né, todas as ervas, todas as plantas, todas as raízes, tudo que ele aprendeu para desenvolver remédios mesmo para tentar se curar. No entanto, ele não consegue, mas ele percebe que esses remédios, quando ele usa em outras pessoas, sim, essas pessoas são curadas. Então, aqui aparece a terceira dimensão de Quiron, que é o curador. Então, essas 3 dimensões, nesse caso, elas aparecem exatamente nessa ordem. O mestre, quando ele, então, consegue educar os centauros, consegue, né, treina os heróis. Depois vem a ferida, que é quando ele é atingido acidentalmente por essa flecha venenosa pelo Hércules. E, por fim, o curador, quando ele tenta, né, se curar, cria remédios, mas descobre que, mesmo não podendo curar-se, ele cura os outros. E aí eu trago agora a versão dele na astrologia, e como, então, a gente olharia no mapa. Né? Então, portanto, como ele fica lá entre a orbe, né, de Urano e Saturno, no mapa natal nós podemos correlacionar essas posições, então, com a limitação saturnina e com a libertação uraniana. Então, além dessas 3 dimensões já conhecidas, né, mestre, ferida, curador, e
olhando no signo, né? A Lene apresentou aí muito bem para a gente, então, o signo, né? A casa, como funciona, e também os aspectos. É interessante, então, que nós observemos como que está Saturno no mapa e como que está Urano no mapa da pessoa. Então, aí, por exemplo, né, uma pessoa que ela é mais saturnina, é possível que essas dimensões de Quiron elas sejam mais desafiadoras. E aí ela trouxe, né, Capricórnio, casa 10, né, por exemplo, e que tem analogia também, né, com Saturno. E ela falou muito da questão do fracasso, né, de a pessoa não se sentir boa o suficiente. Então, eu até coloquei aqui, né, ele acaba desenvolvendo essa síndrome do impostor. E realmente não se achando mesmo bom o suficiente. E nesse caso, então, a cura, ela também demora, né, um pouco mais para aparecer, e a ferida, então, ela realmente acaba sendo mais intensificada. Já se a pessoa for mais uraniana, né, de acordo com o mapa dela, então é provável que essas dimensões de Quiron elas se desenvolvam mais rapidamente, gerando uma confiança maior na dimensão da maestria, uma aceleração no processo de cura e um rompimento de padrão com a ferida mais acelerado, né? Porque a gente está falando de Urano, né? Libertação, criatividade. Aqui eu quero só fazer uma pausa, né? Um adendo para o mito de Prometeu, né? Ele tem o Quiron, eu falo que na mitologia ele tem, né, esse vínculo com o mito de Hércules, que é quando Hércules o fere com a flecha envenenada, e com o mito de Prometeu. Porque quando, então, ele se esforça, tenta, pesquisa, e ele não consegue se curar, em determinado momento, só para relembrar, o mito de Prometeu acorrentado, né? Ele rouba o fogo sagrado do Olimpo e entrega para a humanidade. Zeus descobre, fica muito bravo e o castiga, condenando ele à eternidade acorrentado no Monte Cáucaso. Então, Hefesto vai lá, fabrica essas correntes que não podem ser quebradas por nenhum deus e coloca ele no Monte Cáucaso. E não satisfeito, Deus manda todas as noites a águia dele ir lá e bicar o fígado de Prometeu. Como ele é imortal, no dia seguinte esse fígado se regenera, à noite vai a águia novamente e ele fica nesse sofrimento eterno. Em algum momento, Hércules se compadece, porque, né, não precisava tanto. Né? Aí eu brinco que ele vai lá, Zeus. Dizem que Hércules é um dos filhos preferidos de Zeus, né? Então, eu não sei se ele sabia disso, ele vai até lá e tenta convencer Zeus a libertar o Prometeu. E Zeus, irredutível, diz que não tem como, né? Porque, afinal de contas, ele fez uma coisa muito grave e sinto muito. Mas Hércules, não dado por vencido, ele insiste e Zeus fala, ok, tem uma solução, né? Tem um jeito sim. Você pode, eu não contei que nenhum deus, né? Não poderia voltar para a minha palavra, porque nenhum deus realmente poderia quebrar as correntes, mas os heróis podem, né? E Hércules, sendo um herói, então ele disse, ok, eu te permito ir lá e quebrar as correntes com uma condição. Se você conseguir uma pessoa para ir substituir o Prometeu, ou seja, trocar de lugar com o Prometeu, liberta o Prometeu e essa pessoa vai ficar lá nesse sofrimento dele, né, o que ele passa hoje. E aí o Hércules deve ter dito, tá, e aonde é que eu vou arrumar esse ser que queira, né, de livre e espontânea vontade, passar por esse martírio? E aí ele, desolado, né, desesperançoso, vai conversar com Quiron, que além de mestre dele, né, lembrando que ele treinou os heróis, ele também se tornou um grande amigo. E aí ele vai lá e conta para Quiron, olha, que eu tentei negociar lá com Zeus, mas não deu, a proposta que ele me fez foi essa. E aí Quiron fala, eu vou. E Hércules, como assim? Ele, é sério, eu vou.
olha, eu já, né, treinei, já eduquei, já curei, já cumpri a minha missão. Eu estou com essa ferida aqui que não sara nunca, já está doendo mesmo, uma a mais, uma a menos, ok, eu troco de lugar. Bom, Hércules ficou triste, porque afinal de contas era amigo dele também, né, assim como prometeu, mas foi lá, voltou e foi falar com Zeus. E Zeus, ok, topou a troca, então chamou Hefesto para que, quando Hércules quebrasse as correntes de Prometeu e o libertasse, ele fizesse outros novos para acorrentar Quirón, né? E aí, todos lá no Monte Cáucaso, o Hércules quebra as correntes, né, liberta Prometeu, Hefesto chega com as correntes, vai prender Quirón e Zeus aparece. E aí Zeus, compadecido com a nobreza de Quirón, né, e aqui ele tendo, então, ele tendo passado por todo esse sofrimento, né, toda essa dor, toda essa limitação, representando, então, aqui também Saturno, e por toda a contribuição de Quirón, né, durante todo esse período que ele esteve no Olimpo, ele se compadece e fala, ok, eu não vou te acorrentar, e eu vou, então, te catasterizar. Né? E catasterizar, para quem não conhece o termo, ele não existe, né, no nosso idioma, mas ele é um termo usado dentro da mitologia mesmo, né? Quando você catasteriza, você torna, né, aquele ser imortal através de uma constelação. E foi isso que Deus fez, né? Então ele catasterizou Quirón e mandou ele para a constelação de Sagitário. Algumas fontes dizem que ele é a própria constelação de Sagitário, né, e que aí pôde continuar observando todo o movimento de lá do céu. Outros dizem que ele apenas faz parte, né, outras fontes dizem que ele apenas faz parte da constelação de Sagitário. Então, aqui eu trouxe essa questão da ferida, sim, né, mas com esse outro olhar, né, que é o olhar de que sim, né, Saturno traz sim essas dificuldades, obstáculos, todo esforço, mas ele também traz, né, maturidade, estruturação, sucesso. E no caso de Urano, né, e por isso que eu linkei com o mito de Prometeu, porque há então, né, essa libertação. Então ele sai dessa limitação da ferida, né, da dor que não cessa e se liberta. E quando ele vai para o céu, também é Urano, né? Então ele sai desse limite de Saturno e vai para a libertação de Urano. Então aqui o convite é para que no mapa natal, além da gente olhar, né, o básico, que é a casa onde ele está, o signo onde ele está, olhar essas 3 dimensões da ferida, do mestre, que a gente olhe também onde está Saturno, onde está Urano, fazendo esse link aí com a astronomia, e como que funciona esses 2 planetas no mapa, para a gente conseguir dimensionar essa ferida de Quirón, se ela tem mais a ver com a limitação realmente de Saturno ou com a libertação de Urano. E aí a gente vai avaliar, né, também o básico, né, do planeta. O planeta está, qual que é o estado cósmico, está em alguma cúspide, está fazendo aspecto desafiador com os luminares. E aí a gente vai conseguir olhar, não, esse aqui é um mapa mais saturnino, não, esse aqui é um mapa mais uraniano. Por quê? Porque dependendo desse mapa, essas 3 dimensões elas vão se manifestar de formas em ordem, né, diferente. Em um signo X, ela vai se manifestar de uma forma onde a dimensão do mestre surge primeiro, né? Quando a gente está falando, por exemplo, de Áries, né, corpo físico, personalidade, é muito provável
que a ferida venha primeiro, né? E depois, através, mais ou menos, mesmo como o processo de Quiron, só que aí a maestria ficaria em último lugar. Mas sim, primeiro se manifesta a ferida, através dessa busca da cura dessa ferida, ele descobre, né, que pode curar os outros. E aí, dependendo da consciência, né, eu sempre falo que tem que olhar o mapa todo, claro, é o mapa como um todo, mas que sim, né, essa libertação, essa ferida, ela pode ser transcendida a partir do momento que você entende realmente qual que é a função do Quiron no teu mapa, né? E aí, no começo, aqui a gente estava conversando sobre o ciclo, né, mesmo os 51 anos, né, de ciclo de Quiron. E esses 51 anos, né, quando fecha esse ciclo, ele traz justamente essa chave para olhar essa dimensão, né, além, né, como se fosse Urano. E quando até os 51 anos, então, se essas 3 dimensões não se manifestaram, é quase certo que nesse retorno de Quiron, as 3 já estejam manifestadas ou acontecendo naquele momento. Então, no começo, né, aqui da nossa reunião, a gente comentou sobre algumas pessoas, de algumas perdas, né, de pessoas próximas, pessoas queridas, e aí vem a dor mesmo da ferida, né? Então, talvez as 3 dimensões ainda não tinham sido vivenciadas pela pessoa, mas a partir quando fecha, né, o ciclo, tem realmente o retorno de Quiron, é quase certo que a pessoa viva, então, essas 3 dimensões. Então, o meu convite realmente é esse, né, para que tenha esse novo olhar, né, ao olhar Quiron, olhe também não só a ferida, mas como que ela se manifesta no mapa, qual que é a dimensão que se manifesta primeiro e qual que é a mais difícil da pessoa encarar, qual que é mais difícil da pessoa manifestar e o que pode estar impedindo, né, dela viver essas 3 dimensões. Por isso, o olhar para Urano e o olhar para Saturno. Gente, muito obrigada. É isso que eu gostaria de compartilhar com você. Eu espero que tenha dado o tempo aí. Eu fiquei com receio de passar o tempo, então eu dei uma corrida. Parabéns, Cris, foi muito, muito, muito legal. E agora a gente abre, né, para as perguntas, né, Márcia? Vamos abrir para as perguntas, ver se alguém quer fazer alguma colocação. Tem uma pergunta no chat, né? Deixa eu ver ali. Espera aí, gente, que eu já vejo aqui as perguntas do chat. Mas que palestras, hein, gente? Que conteúdo, né, Márcia? Fala a verdade, Alexandra. Muito bom. Tá vendo? Toda vez a gente se surpreende, né, com a qualidade desses conteúdos de vocês, viu? Muito legal. Espera aí que eu já acho aqui, pessoal, a pergunta. Vamos lá. Olha, isso é no chat do YouTube, tá bom? Eu vou deixar aqui, aí vocês vejam quem é que vai responder, porque não está direcionado a ninguém. Qual relação Quiron tem com o regente da casa? Eu posso responder. Também. Ok, Podemos ok. responder nós Vamos lá. duas. Podemos responder nós duas. Bom, foi até bom, né? Essa pergunta é uma boa pergunta, porque, assim, lembrando que, como ele está entre um planeta social e um planeta geracional, ele, dependendo, né, de onde ele estiver, lembrando que tem aquela orbe, né, em alguns signos ele vai demorar mais, então, dependendo da geração, muitas pessoas vão ter ele naquele signo. Então, eu, particularmente, costumo olhar mais realmente a casa, né? E aí, o regente, eu olho se fizer aspecto. Então, vamos supor que o regente faça aspecto com Saturno, ou com Urano, ou com o próprio Quiron. E uma coisa que eu esqueci de falar, a orbe de Quiron, ela é de 3 a 4 graus. Eu, particularmente, uso 3.
tá? Eu não uso 4. Então, se não está aspectando, por exemplo, eu peguei um mapa um dia desses e estava praticamente em conjunção com a Lua. Só que quando eu fui olhar a orbe, não estava, porque estava 5 graus. Então, eu não considero. Né? Então, eu só considero realmente o regente se ele estiver em aspecto ou com Urano, ou com Saturno, ou com o próprio Quiron, de alguma forma, seja um aspecto desafiador ou não, para observar essa questão da manifestação, né, das 3 dimensões. Espero que tenha respondido. Beleza. Quer responder também, Lene? Sua visão? É basicamente, ia falar basicamente disso, que tem que ter aspecto para ser importante. Imagina, uma casa tem o Quiron naquela casa, o regente da casa é o senhorio da casa e o Quiron está ali como inquilino. Então, esse dono da casa, se estiver mal aspectado, se estiver com aspectos difíceis, vai ser mais difícil também de resolver e caminhar para a cura. Ele vai ter mais dificuldade em se expressar, em manifestar a parte da cura, porque ali está, imagina, um Quiron em Carneiro, o Marte a fazer maus aspectos, quadraturas, a estar aflito, vai ser muito mais difícil daquela pessoa expressar os seus dons, vai ter ali muito mais dificuldades em conseguir expressar-se, em expressar a parte positiva e os dons e os talentos de Quiron. Era mais isso, só para complementar. Tem uma outra pergunta aqui, né, no chat aqui da sala, do Paulo. Como funciona o Quiron retrógrado? Eu não estudei assim muito a fundo o Quiron retrógrado, mas todos os planetas e planetas retrógrados levam-te ao reavaliar, ou repensar, ou pode significar aqui uma dificuldade também nesta expressão de Quiron. Eu vejo muito assim, o Quiron, quando está retrógrado, vai significar que aquela expressão daquele Quiron vai estar com alguma dificuldade em se manifestar. Beleza. Quer falar alguma coisa, Márcia? Eu quero. Gente, olha, primeiro, parabéns pelas palestras, excelentes. Achei que uma complementou a outra, sim, não sei se vocês combinaram ou não, mas foi perfeito, né? As dimensões, uma pelos signos e pelas casas, e a outra, toda essa explicação do Quiron, que é tão importante, né? Eu concordo muito com a Cris. Eu acho muito mais importante por casa, porque por signo ele tem toda essa questão de às vezes ficar muito tempo e pegar uma geração toda, né? Eu acho também que uma coisa é a gente olhar o dispositor do Quiron, outra coisa é a gente olhar o regente da casa, né? E são coisas diferentes. E eu acho que a interpretação, ela caminha como tudo na astrologia, né? Quer dizer, o dispositor, ele vai dar um colorido a mais da energia do signo que ele estiver, né? Dispositor é uma questão de signos, né? E o regente, ele vai nos falar dos setores, aonde ele estiver, os aspectos, é como se fosse uma finalização dos assuntos daquela casa, que inclusive o Quiron está lá, mas pode ter outros planetas também, e a interpretação vai seguir essa mesma regra, né? Quer dizer, existem os conflitos naquele setor, mas existe uma finalização, como aquilo tem uma tendência para se resolver. Isso é o regente da casa,
tá? Outro dia, a gente estava analisando nos cursos de especialização que a gente vê assim, tendências da psicopatologia. E uma aluna colocou o Quirón retrógrado como uma tendência para uma psicopatologia. Eu falei, não, de forma alguma, porque o Quirón está muito retrógrado, sempre. Né? Ele é muito errática a órbita dele. Então, um dos segredos de interpretar um mapa é você saber priorizar as coisas, entende? Então, se você vai pegar um Quirón retrógrado, você vai pegar num monte de mapas. Agora mesmo, ele está retrogradando em Áries, né? Então, quer dizer, se você começa a dar mais importância para o que é de menos importância, você acaba se perdendo na análise, tá? Um planetoide ou asteroide que está a maior parte do tempo retrógrado, você vai focar como ela estava fazendo, priorizando o fato de Quirón estar retrógrado. É só a gente fazer uma pesquisa e ver quantas pessoas têm Quirón retrógrado no mapa. Vai ser a maioria, né? Então, eu acho que é por aí. Só querendo ajudar aí a complementar, tá? Concordo, viu, Márcia, com essa questão mesmo, viu, da hierarquia, né, de interpretação, porque a gente, quando atropela essas fases, o resultado da interpretação fica comprometido. Então, isso é super, super importante, né, inclusive até com os outros planetas retrógrados, porque normalmente os planetas de trânsito lento ficam muito tempo retrógrados, então dá uma importância, assim, maior no que a Márcia falou, né, em coisas que são menores, faz a gente depois acabar tendo um resultado de interpretação equivocado. Então, concordo bastante. Então, e só para complementar também a fala da Márcia e da Lênia, e aí eu olharia, na verdade, porque, por exemplo, né, como eu falei, eu particularmente eu olho muito essa questão de Saturno e Urano. E é como eu falei, eu olho bastante todo o contexto, né? Então, esses planetas, qual que é o estado cósmico deles, se eles mesmos estão retrógrados, né? No mapa natal, né? No caso, não em trânsito. E quando ele retorna, no caso, Quirón retornou, mas de repente ele está retornando, mas para que posição? Retrogradando, né? Que aspecto ele está fazendo? E lembrando que, apesar dos pesares, né, os planetas sempre vão ter força maior. Como vocês falaram, respeitar mesmo essa hierarquia, porque, sim, Quirón é importante, é muito importante, mas se a gente desconsidera, né, essa questão dos planetas, aí a gente acaba que adotando ele como um planeta também e querendo fazer ele aspecto, né, com tudo, com todos, o tempo inteiro. E aí não é bem isso. O foco é realmente mais na ferida do mapa natal. Eu, particularmente, vejo assim, eu vejo mais a ferida, a maestria, né, a busca mesmo da cura no mapa natal, porque é aquilo que a pessoa veio trabalhar. Né, aqui. Então, como a Márcia falou, ele fica tanto tempo, né, retrógrado, tantas pessoas têm ele retrógrado no mapa, mas, assim, aquilo você vai ter que trabalhar o tempo inteiro, na tua vida inteira. Né? Então, eu olharia mais o retorno de Quirón do que se ele está retrógrado ou não. Não, e assim, uma geração toda pegou Quirón oposição a Plutão e também Quirón oposição a Urano. Né? Quer dizer, se você não particularizar no mapa isso, né? Mas é claro que é uma coisa intensa, né? Um Quirón, o Freud tinha Quirón Plutão, né? É um negócio que ele foi escavar as profundezas, né? E enfim, e Quirón Saturno também tem muita gente que tem quadratura, muito mapa. Um mapa que eu estava analisando agora, vou lembrar, já eu lembro, eu falo, que é de uma pessoa, personalidade pública, estava Quirón Saturno também. O Yves Saint Laurent, que a gente estava olhando o mapa dele, tinha Quirón Saturno também. Bom, enfim.
Olha, tem no chat do YouTube, o Sodier perguntou de novo uma pergunta. Ele tinha feito aquela pergunta, né, do Quirón com o regente da casa. Agora ele está só complementando a resposta, né? Como mestre e discipulado, ele pergunta isso. É a relação de Quirón com o regente da casa. Ele está perguntando se é uma relação de mestre como mestre e discipulado. Eu não entendi, Paty, desculpa. Não entendi a pergunta. Vamos interpretar, Márcia, que a pergunta, Sodier? Eu Explica não, melhor mas eu sua não entendi. pergunta. Eu não entendi. Ele perguntou primeiro assim, né? Qual relação Quirón tem com o regente da casa? Aí você respondeu. Aham. Depois ele perguntou novamente, como mestre e discipulado? Como mestre e discipulado? Como assim? Não entendi. Então nós Ele vamos quis- pedir para o Sodier explicar melhor a pergunta. Bom, se alguém entendeu, também me traduza. Eu realmente não entendi. De repente, eu é Também que não. estou ruim de interpretação. Deixa que ele já escreve. E tem mais uma aqui no chat, né? Quero perguntar no caso de Quirón, da Elizabeth. Conjunto a Júpiter, em Carneiro, na casa 12. Como Quirón pode estar a ser influenciado por Júpiter? Entenderam a pergunta? Gente, olha, eu acho que do mestre discipulado, acho que é o mestre e o discípulo que a pessoa quis falar, né? Talvez em português brasileiro a gente não tem compreendido muito bem, mas eu acho que é isso. Mas eu não sei. Eu acho que você pode até pensar dessa forma, mas esse mestre ele vai estar fazendo também aspectos tensos com alguns planetas e aspectos fluentes com outros. Então, não dá para... Eu não sei se dá para você absolutizar assim. Ou pode ser um Urano, ele pode estar muito enfraquecido, ele pode estar só com aspectos tensos, numa casa 12, ou em Leão, em exílio. Então, ele não sei se ele vai... Eu acho que, assim, teoricamente, a gente poderia pensar que esse regente... Vamos supor, eu estou pegando um caso hipotético desse regente ser o regente do signo de Urano, onde está Quirón, né? Do signo de Aquário, onde está Quirón, ou Urano. Depende de como ele estiver, né? Porque ele pode não conseguir realizar essas questões de mestre, assim, ele pode não conseguir. Na teoria, eu acho que funciona, mas na prática, eu acho que tem que ver o mapa todo. E também na casa 12, eu acho que quem tem também o Quirón com Júpiter é o Trump, hein, gente? Na casa 2, o Quirón com Júpiter. Então, eu não sei se a pessoa sofre muito, sabe? Ou se são as pessoas em volta que sofrem, né? Não sei, fica aí. Então, aí, no caso, complementando o que a Márcia falou, né? Quem que sofre mais, né? A própria pessoa ou ela faz os outros sofrerem, né? Eu acredito que só olhando o mapa como um todo mesmo, né? Não tem como realmente falar posições estanques, né? Isso a gente sabe de nada, né? Na verdade, na astrologia, de nenhum planeta, de nenhum aspecto. Mas, só complementando uma coisa que a Márcia falou, a gente não tem tempo hábil, né, o suficiente, quem depois quiser entrar em contato comigo, enfim. Mas, sim, como eu falei, em cada casa, em cada signo, a gente consegue ver como essas três dimensões se manifestam, né? Qual que é a ordem dela? Em qual signo ou qual casa, né, principalmente naquele setor, que a pessoa tem mais facilidade, né? Na maestria, tem mais facilidade. E, às vezes, realmente, dependendo do contexto geral do mapa, e não só o contexto do mapa, né, gente? Porque, assim, o mapa está aí, mas quantas pessoas têm consciência do próprio mapa, dos potenciais e dos desafios? Muita gente nem tem. Então, não basta só o mapa também, a pessoa tem que entender aquele mapa, a pessoa tem que ter consciência. Então, eu gosto sempre de levar tudo para essa questão da consciência mesmo, né? De trazer a consciência, de expandir a consciência para que ela entenda todo o processo. Então, se a pessoa vai entendendo todo o contexto do mapa dela, ela vai tendo mais consciência de como tudo funciona, e aí ela vai conseguindo
manifestar essas 3 dimensões, ainda que seja uma mais forte e outra mais enfraquecida, mas ela tendo conhecimento, tendo consciência de como todo aquele conjunto funciona, ela consegue manifestar assim. Algumas mais tardiamente, como, por exemplo, eu falei, algumas pessoas chegam até o retorno de Saturno e não manifestaram as 3 dimensões. Mas ali no retorno de Saturno, é como se aquela chavinha abrisse mesmo, né, a consciência dela, para que ela olhe para aquilo que, de alguma forma, ela ainda não tem olhado. Legal, Cris. Eu vou complementar uma questão aqui dessa pergunta do regente, essa relação do Quirón com o regente, porque, explicando assim, não só Quirón com o regente da casa, mas aí eu acho que vou juntar essa questão aí da hierarquia de interpretação, é o Sodia que terminou, replicou a pergunta ali no YouTube. Porque o que acontece, gente, existe uma interdependência do regente de uma casa com o astro que está lá dentro. Sempre vai existir uma relação do regente da casa com o inquilino, né? Como a Lênia falou, é o inquilino daquela casa. Então, Quirón, sendo um astro ali naquela casa, ele também vai estabelecer ali uma relação com esse dono da casa. E para a gente entender qual é a relação, tem que saber qual é esse regente. Qual é esse astro que rege, que planeta é que rege essa casa, né? Que astro rege? Porque aí a gente vai entender as funções desse astro, vai entender onde está esse Quirón, que casa que é, quais as funções da casa, e aí vai entender essa relação de interdependência, não é? Porque o inquilino fica dentro da casa onde existe um dono, não é? Já que ele não é regente de nenhum signo, ele vai estar ali na casa e alguém é o dono daquilo, dono daquela casa. Então, eu entendo que é essa relação que a gente tem que estudar. Lógico que vai depender do mapa inteiro, como todo mundo já falou aqui, o mapa inteiro, olhar sistêmico do mapa. Não adianta só olhar uma coisa, mas a gente vai precisar estudar essa relação, né, da casa com aquele dono da casa. Tá bom? Não sei se vai complementar aí a pergunta dele, mas espero que sim. Tem mais uma, né, aqui no chat, gente. Cadê? Quirón sem aspectos. Deixa eu ver se a gente não pulou nenhuma. Quirón sem aspectos com nenhum planeta. Seria mais difícil de curar? Como vocês interpretam? Olha, gente, o Quirón sem aspecto, na casa 6, quem tinha era a Frida Kahlo, né? E ela passou por todas as dores físicas possíveis e imagináveis, né? Ela teve poliomielite com 6 anos de idade, né? Depois ela ficou com uma perna maior que a outra, ela mancava e sofria bullying por isso. Depois ela sofreu o acidente, né, com os 16, 17 anos, que a barra do bonde atravessou a pelvis dela, né, furou o útero, e ela não pôde ter filhos, que era a maior dor da vida dela, né? Então, eu acho assim, já complementando também o que a Cris falou, eu acho que tem todas as questões do regente, que a gente tem que fazer as hierarquias, como a Patrícia falou, tem que conjugar as coisas, mas tem um fator que é preponderante em relação a tudo, que é justamente o que a Cris falou, que é o nível de integração e de conscientização que a pessoa tem daquela energia. Por isso que, em termos absolutos, a gente pode até pensar assim, o regente da casa é o mestre e o Quirón é o discípulo, mas você vai pegar um regente da casa que a pessoa que está operando ali de uma forma totalmente inconsciente, que a pessoa não tem a menor intermediação dela mesma em relação àquela energia, funcionando dessa forma primitiva, repetitiva, inconsciente, ele não vai fazer nada, ele não vai ser mestre de nada na vida da pessoa. Pelo contrário, ele vai ficar só se repetindo, se repetindo e se repetindo, né? Então, essa eu acho que a gente tem que olhar tudo e daí, conversando com a pessoa, você vai entender em que nível que ela está vivendo aquilo, porque ela pode estar vivendo os impulsos, que são, como a gente vê na astrologia psicológica, os planetas, de uma forma totalmente primitiva, sabe? Sendo totalmente arrastada, sem controle nenhum do barquinho dela, né?
Então, eu acho isso. Agora, aquela pergunta do Júpiter com Quirón em Áries, na casa 12, eu acho que acontece muito por aí também. Existe uma ferida do eu na pessoa se colocar, se afirmar, que fica ainda mais intensificado por estar num setor totalmente inconscientizado do mapa, né? E que uma vez que ela venha a começar a mexer, como a gente fala no Brasil, colocar a mão em cumbuca mesmo. Eu acho que o Quirón funciona muito assim, quando você começa a colocar a mão nessa dor, entender, e para de atuar no mundo externo, de negar, né? Ela tem um Júpiter ali do lado que colocar a mão na ferida, tem um Júpiter ali do lado que ela vai poder viver, ela tem, claro, uma bênção ali, um benéfico, que ela vai poder viver de maneiras muito melhores. Mas sem ela fazer nada, só deixando ali na casa 12, sem consciência nenhuma, o mapa não faz nada sozinho, né? Não tem milagre. Verdade. O que mais, gente? Agora, assim, no chat aqui do YouTube, não temos mais perguntas. Aqui, acho que também não, né? Quirón sem aspectos, já falaram. Muito bem. Estamos no horário? E aí, gente, mais alguma pergunta? Patrícia, Soldier Felipe no YouTube, como são as conversas de... sim, era essa. Era. Sim. Tá, qual a relação que tá? Tudo bem. Beleza, gente. Excelentes palestras. Olha, fiquei bem feliz. É um orgulho, né, gente? Não é, Márcia? Orgulho, olha, Alexandra, ver vocês, alunos, né? É muito legal, gente. Puxa vida, muito mesmo. Fico muito feliz. Acho que quem ensina, né? Quem tem essa questão, essa vocação até, ver uma coisa dessa é tudo que a gente quer na vida, não é isso? Tudo que a gente quer. Então, parabéns para vocês. Acho que não tem mais nenhuma pergunta. Não sei se a gente pode terminar, finalizar. Você acha, Márcia? Vamos finalizar? Está fechado. Não sei, uma pergunta foi meio emendando na outra, gente, então eu acabei falando de várias, mas eu queria saber se a Cris e a Lênia que gostariam de acrescentar mais alguma coisa em relação às perguntas que fizeram, né? Não, Márcia, acho que está explicado e partindo do ponto que cada mapa é único, nós temos de ver a configuração de tudo e perceber as posições, não há como interpretar também posicionamentos assim isolados sem perceber toda a dinâmica do mapa. Eu interpreto assim. Aqui no caso do Júpiter, podia dar alguma ajuda, mas nós não sabemos também como é que estão os outros planetas, como é que aquela integração daquele Quirón está a ser feita, por isso é muito difícil só analisar isto assim isoladamente. Sim. Verdade, né, gente? A gente fala que Júpiter, ele é o benéfico, sim, mas não sabemos o resto do mapa, então ele também pode ser aquele que vai trazer o excesso da dor também, certo? Expandir, trazer uma intensificação disso. A gente não conhece o resto do mapa. Por isso que é tão importante ter o olhar sistêmico mesmo, né? Sim, às vezes o Júpiter na 6 pode ser um cancro, espalha as células cancerígenas Exatamente. ao longo, não é? Portanto, Exatamente. nunca sabemos, está certíssimo o que a minha aluna disse. Exatamente. Eu dei um lenço, por favor, que é a minha estreia. Verdade. Parabéns, Lénia, tudo ótimo. E acho que foi a estreia delas também, não foi? Primeira vez, Lénia? Obrigada. Primeira vez, Cris. A né? minha foi. Sim, a minha também. Primeira vez. Olha que legal. Nossa, pronto, agora gente, vocês já podem fazer várias. Ótimas, pronto, ótimas mesmo. Muito bom. A primeira vez, meu Deus, o que vai sair daqui, não é? Excelente. Muito legal mesmo, gente, muito mesmo. Obrigada. Bom, então eu vou finalizar a gravação aqui do YouTube, tá bom? A gente ainda fica um pouquinho aqui, mas vamos
finalizar aqui o YouTube. Pessoal do YouTube que participou, muito obrigada. Até a próxima. Pronto. Isso. E é isso, gente. Obrigada, viu, Márcia? Mais um webinar. Obrigada, Alexandra, alunas, pessoal que participou. Uma alegria mesmo, viu, gente? Vai ficar disponível depois, tá? A gravação vai para o canal da Márcia, do YouTube. Fica aqui nesse canal também no meu, tá? E eu vou mandar também para... A Alexandra tem canal no YouTube, não tem? Sim. Então, a gente pode também mandar, porque quanto mais gente, né, puder divulgar, melhor para o projeto. Quando é que vai ter as legendas em inglês? Ah, a Márcia depois manda isso para a OPA, né? Então, assim que eles tiverem... Mas você avisa no grupo do Facebook, não avisa? Na página da OPA, Márcia? Oi? Você quando estiver disponível para a legenda... Eu mando o link para manda. vocês. Eu mando o link para vocês, tá bom? Isso. Às vezes bom, leva uns gente. dias, assim. É isso aí, gente. Obrigada, viu? Hoje a gente tem uma jornada ainda, tenho aula, dou aula ainda. Hoje é o dia inteiro de astrologia. Mas é isso. Muito obrigada. Beijos para todos. Tchau, Obrigada a tchau. todos que estão aqui mais presentes uma pelo apoio vez. à Lénia. Obrigada. As minhas Tchau, outras tchau, alunas gente. já sabem que em breve podem ser as próximas cobaias. Verdade. Tchau, tchau, Obrigada, gente. Lênia, pela Obrigada.